A esposa ferida ainda não havia se recuperado, mas o marido a tirou impiedosamente do hospital. Eles deixaram sua luxuosa mansão para ir para uma cidade nos subúrbios distantes. On, dirigindo rápido pelo caminho, assustou Lyra, mas ela não se atreveu a protestar. A ferida recém-curada mais uma vez se abriu, coincidentemente o colar importante caiu no chão. Por mais que tentasse, não conseguia pegá-lo. On viu isso e tomou a iniciativa de desacelerar. Depois de pegar o colar, ele imediatamente o colocou no bolso. Depois disso foram para um casarão, pois ela ficou muito tempo sentada no carro. Lyra estava um pouco cansada. On ligou para ela por um longo tempo, mas não obteve resposta. Ele poderia simplesmente desafivelar o cinto de segurança dela, depois levá-la para dentro de casa e ajudá-la a tirar os sapatos. Mas inesperadamente desta vez Lyra acordou. Neste momento, eles estavam um pouco confusos. Lyra estava prestes a se levantar, mas On a impediu. Ele fingiu que não se importava e disse para ela descansar e depois foi embora. On disse que não precisava de criados nesta mansão, então ele só poderia cuidar de Lyra sozinho. Essa mudança repentina pegou Lyra de surpresa. Quando On estava prestes a dar-lhe o remédio, de repente o telefone tocou. Depois de hesitar por um momento, ele saiu para atender o telefone. Sua mãe imediatamente perguntou por que ela não voltou para casa, mas On sabia muito bem que ela estava com medo de que as fotos tiradas pelo repórter causassem problemas. Pensando nisso, On disse friamente que não precisava se preocupar e que tinha que ficar aqui para cuidar de sua esposa. Antes que sua mãe pudesse dizer qualquer outra coisa, On imediatamente desligou. Isso fez sua mãe começar a duvidar do propósito de Lyra em salvar On. Mas, na verdade, Lyra só fez isso porque queria espiar. Mesmo recebendo tratamento, ele ainda estava muito fraco. Ele estava prestes a tomar o remédio quando On pegou seu copo d'água e disse para ele não sair da cama, então deu a ele o copo d'água. Embora por fora ela não parecesse se importar, ou ainda esperava que Lyra não fosse a assassina que matou sua irmã. Nesse momento, Lyra estava prestes a dormir quando um grito a acordou. Ele imediatamente calçou os sapatos e procurou em todos os lugares da vila, mas só encontrou um cão vadio ferido. O tipo Lyra tentou salvá-lo, mas suas ações deixaram On infeliz. Ele a alertou para não tocar nos objetos desta casa, que era o lugar favorito de sua falecida irmã. Isso deixou Lyra muito triste. Quando On saiu e viu o cachorro vadio, ele percebeu que havia culpado Lyra erroneamente, mas naquele momento o inesperado aconteceu porque Eda não desistiu, pedindo para a mãe checar a notícia. No entanto, a mãe de On não se importava com eles, pois o tiroteio havia chegado ao limite. Ela então pediu à governanta que respondesse com uma atitude fria. Isso deixou Eda ainda mais determinado a vencer. Através da empregada, ele soube que On havia trazido Lyra para a mansão no subúrbio. Vendo a filha preocupada, a mãe ao lado dela deu a entender que ela chegou lá rapidamente, fingindo pedir desculpas em nome do irmão para encontrar uma oportunidade de se aproximar deles. Coincidentemente, quando Eda chegou à mansão, ela ouviu a conversa de On e Lyra. A partir daí, ele descobriu que Lyra arriscou a vida para salvar On porque foi ela quem matou a irmã de On. Isso surpreendeu Eda do lado de fora. Sob os cuidados de On, a saúde de Lyra também se recuperou gradualmente. Naquele dia, eles estavam saindo quando Lyra escorregou sem querer. Para vingar a morte de sua irmã, este homem rico gastou milhões de dólares para se casar com seu inimigo apenas para atormentá-la pelo resto de sua vida. No entanto, ela não era originalmente a assassina que matou sua irmã. Assim, On descarregou sua raiva nela todos os dias, mas a garota rica ouviu a conversa deles. Ou olhou friamente para Eda, que parecia entender que ela tinha vindo se desculpar em nome de seu irmão, mas On não se importava nem um pouco com ela. Ele a aconselhou a não pensar muito e implicitamente disse a ela para ir embora. De repente Eda mudou de assunto, oferecendo-se para ficar e cuidar de Lyra, mas O providenciou para que seus subordinados a trouxessem de volta. Ele então fez comida e trouxe para Lyra com uma atitude fria. Lyra apenas disse algumas palavras de agradecimento, mas foi imediatamente insultada por ele. Ou cuidou dela apenas porque ela estava ferida, o que levou ao casamento inacabado. Enquanto esperava que sua ferida cicatrizasse, Lyra ainda tinha que se casar com ele. Depois de dizer isso, On saiu da sala, deixando Lyra estupefata. Embora não admitisse, parecia que estava tentando proteger Lyra. Ela temia que a identidade de Lyra fosse descoberta, mas Eda não ouviu nada. Ele levou seu ceticismo para sua mãe. Acontece que ele só viu Lyra chorando muito. Pela reação de On, dava para ver que ele estava bravo com ela. Isso tornou difícil para Eda entender porque On repreendeu Lyra, que sacrificou sua vida para salvá-la. É por isso que Eda estava determinado a descobrir seu segredo. À noite, Lyra de repente se lembrou do cachorro vadio. Apesar do aviso de On para não sair da cama, o tipo Lyra apareceu. Ela estava prestes a abrir a porta quando On ligou para ela e adivinhou que Lyra queria fugir. Então ele friamente disse a ela para não sonhar em poder fugir dele. Depois que ele se recuperasse, ela se tornaria oficialmente sua esposa e então ela só poderia ficar com ele para sempre.
Até agora, Lyra entendeu que ela logo se tornou objeto de On, mas ela só podia aceitar isso. Depois de recuperar a consciência, ele descobriu que On havia secretamente deixado o colar sobre a mesa. Então seu humor também ficou menos pesado. Este foi o presente de sua melhor amiga antes de morrer. Mesmo que ela tivesse que ficar ao lado de On para expiar seus pecados, ela se ofereceu. Após um período de convalescença, a saúde de Lyra melhorou. Lembrando que On gostava de tomar café, ele imediatamente preparou uma xícara para ele, mas o som do moedor chamou a atenção de On. Desta vez ele não a culpou, apenas disse gentilmente para ela descansar para não afetar a ferida. Lyra não se importava, só queria fazer um café para ele. On não disse mais nada. Obviamente, após um longo período de contato, a atitude de On em relação a Lyra havia mudado gradualmente. Naquela época, On recebeu um telefonema sobre o caso de seu primo Vedak, então eles deveriam estar presentes como vítimas. Lyra voltou para o vestiário enquanto On esperava do lado de fora. Quando ele a viu em um vestido longo, ele ficou um pouco surpreso. Eles se entreolharam para aliviar o clima confuso. On estava prestes a sair quando infelizmente Lyra escorregou. No momento em que ela a apoiou, o clima ficou muito estranho. Estava claro que os dois estavam pensando um no outro, mas não ousavam olhar diretamente um para o outro. Eles então foram para a delegacia, mas Vedak ainda era muito arrogante e zombava de On por ter a sorte de encontrar uma mulher que levaria a bala por ele. On também não demonstrou nenhuma fraqueza. A conversa deles deixou Lyra um pouco nervosa. Ele sempre teve a sensação de que Vedak estava procurando maneiras de ferir On. Acontece que depois de ser espancado por On, ele guardou rancor e procurou oportunidades para se vingar. Ele então abordou o funcionário da empresa que revelou a viagem de On à África e usou uma grande quantia em dinheiro para comprar uma escrava. Agora Vedak usou isso como uma desculpa para provocar On deliberadamente. Isso deixou a polícia desconfiada e eles perguntaram a Lyra se ela havia sido intimidada e detida. Se Lyra concordasse, isso significaria que On enfrentaria uma punição muito severa. Vendo Lyra hesitar, a polícia continuou a questionar, momento em que imagens do abuso constante de On surgiram em sua mente. On pensou que Lyra diria a verdade, mas surpreendentemente Lyra olhou profundamente nos olhos de On, dizendo que ela era sua noiva e ninguém a obrigou. Depois disso, ela segurou a mão de On com força e disse que amava o marido. Por meio desse incidente, On mudou gradualmente sua visão de Lyra. Sua ferida também cicatrizou e seu casamento inacabado aconteceu mais uma vez. A mulher só precisava acenar com a cabeça, seu marido abusivo poderia ir para a cadeia. Mas quando ela confrontou a polícia, ela mostrou que amava muito o marido e ao mesmo tempo estava disposta a se casar com ele. Graças aos testemunhos de Lyra, On escapou e também a acusação de Vedak foi uma calúnia. Vendo que seu primo o odiava assim, On estrangulou com raiva, avisando-o para não machucar Lyra novamente, mas On não contou isso a Lyra. Embora ele ainda parecesse frio, havia doçura em suas palavras. Ele disse a Lyra para não ter medo de ninguém, pois ela só precisava espiar por ele, além de que ninguém tinha o direito de machucá-lo. Então eles voltaram para a mansão, e Dona Essa esperou por eles por um longo tempo. O tiroteio desta vez deixou o casamento inacabado, então ele supôs que Lyra traria azar para a família. Então ele estava prestes a anunciar que não faria mais a cerimônia. Isso significava que ela não aceitava que On se casasse com Lyra. Isso foi uma boa notícia para Lyra, mas ela teve uma sensação inexplicável de decepção. Talvez ela não tivesse percebido desde o momento em que arriscou as balas de On que seus sentimentos por ele não eram simplesmente redenção. Nesse momento, a empregada entrou no quarto para avisar a Lyra que as roupas estavam prontas. Embora não se soubesse quando ela se mudaria, a velha abençoou Lyra. Ele tinha visto On crescer. Embora ele sempre parecesse frio, ele era na verdade um bom homem. Se ele soubesse a verdade de que Lyra não fez mal à irmã, com certeza faria de tudo para compensá-la. Acabou de voltar para a mansão, On disse a Lyra que queria se casar com ela hoje, deixando Lyra um tanto confusa. Desta vez, On não pretendia convidar ninguém, nem mesmo sua mãe sabia. Ou apenas informou sua irmã Leila. Coincidentemente naquela época Eda veio para a vila e ouviu a conversa telefônica de On e Leila. Parecia que alguém ia se casar. Fora o olhar apressado da irmã, Eda parecia ter adivinhado um pouco. Deste lado, On teve muita coragem para tomar esta decisão. Não sabia como enfrentar Lyra. O velho entendeu muito bem sua preocupação, dizendo que uma garota que arriscaria sua vida para salvá-lo não lhe faria mal, mas On ainda estava hesitante. Leila foi até a mansão e tomou a iniciativa de parabenizar o irmão. Sabendo que On ainda cuidava de seus entes queridos, sentiu um pouco de pena, mas desde o aparecimento de Lyra, acreditou que seu irmão já tinha alguém para cuidar. As palavras de sua irmã deixaram On ainda mais determinado. Enquanto isso, Eda seguiu Leila até a mansão e imediatamente ligou para a mãe dela. Agora ela estava muito confusa e não sabia o que fazer. Depois de pensar sobre isso, ele adivinhou que essa não sabia sobre isso, então ele o informou deliberadamente. Nessa época, Lyra estava muito nervosa. A ideia de se casar com On a deixava intrigada. Foi nesse momento que Leila entrou na sala e começou a persuadi-la.
Ele queria muito que Lyra pudesse se tornar sua cunhada, o que melhorou o humor de Lyra. Leila também entendia os sentimentos de Lyra. Até que o casamento fosse concluído, eles se tornariam uma família. Quando Lyra terminou de se trocar, ou tinha uma aparência indescritível, agora eles se entreolharam com tensão. Essa cena foi vista pelo velho, que percebeu que os dois estavam muito preocupados um com o outro. Embora o casamento não tenha sido grandioso, para Lyra foi o dia mais importante de sua vida. Quando o casamento aconteceu, ou sorriu sem querer. Então o pastor começou a perguntar se Lyra ainda concordava em se casar com um homem na frente dela. Com isso, os olhos de Lyra se encheram de lágrimas novamente. Todos esperavam por sua resposta. Foi aqui que Eda e Essa chegaram. Com o mesmo objetivo, eles invadiram a mansão. Nesse ponto, Lyra disse que sim. Então o pastor olhou para Ou e perguntou a mesma coisa. Com o velho e Leila como testemunhas, eles imediatamente assinaram a certidão de casamento, mas algo inesperado aconteceu.